Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula de ciências, então, para dar sequência no nosso conteúdo. Então, na videoaula passada a gente já tinha comentado sobre a parte introdutória do sangue, né? Então, qual é a função do sangue, né? Quantos litros de sangue nós temos, qual que é a composição. E dando sequência, então, ao nosso conteúdo de ciência, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a função realmente do sangue e sobre os componentes que o sangue tem. Então, nós já comentamos um pouquinho sobre a questão dessas funções que o sangue ele vai possuir, né? E as principais funções do nosso sangue vão ser essas três aqui que nós estamos vendo, que é a questão do transporte, a questão da defesa e a questão da homotermia. Então, na nossa aula passada, a gente já tinha comentado um pouquinho sobre essa questão de transporte. Então, o sangue, né, ele vai circular por todas as nossas veias, por todas as nossas artérias, nossos capilares, e eles vão transportar substâncias para levar para todas as nossas células do nosso corpo. Então, ele vai transportar oxigênio, vai transportar gás carbônico, vai transportar hormônios, vitaminas, enzimas, né? Todas as substâncias que vão ser necessárias para o funcionamento das nossas células vão ser transportadas, então, pelo nosso sangue. Além disso, nós temos células de defesa que circulam no nosso sangue junto com as outras células, que são os leucócitos, né? Então, essas células, elas vão auxiliar no processo de defesa, porque elas são células que vão produzir, né, a defesa do nosso corpo, e elas vão identificar os agentes infecciosos. Então, quando o nosso corpo ele é invadido por um vírus, por uma bactéria, por um protozoário, nós vamos ter essas células que são as células de alerta do nosso sistema de defesa. Então, elas vão tentar defender o nosso organismo. Nem sempre essa defesa, ela acontece, tá? As nossas células, elas nem sempre elas conseguem fazer essa defesa de forma eficiente, tá? E aí, em algumas condições, o nosso corpo ele vai precisar do auxílio, né, de outros ajudantes, como as medicações, né? E a homeotermia, ela vai manter a nossa temperatura constante. Então, nós, né, seres humanos, os mamíferos e as aves, nós somos seres homeotérmicos. Então, a gente mantém a temperatura corporal constante. Então, se a gente medisse a nossa temperatura, a todo momento a nossa temperatura estaria em 36 graus a 36,5 graus Celsius, tá? Se essa temperatura estiver acima disso, é porque a gente se encontra no estado febril, né? Nós estamos com febre. Mas essa temperatura do nosso corpo ela é mantida justamente porque a gente tem o sangue circulando. Então, devido à grande quantidade de água e componentes que o nosso sangue transporta, ele precisa circular pelo nosso corpo. E aí essa circulação constante faz com que a nossa temperatura ela se mantenha, né? O nosso sangue ele vai ser dividido em duas partes. Nós temos uma parte do nosso sangue que nós chamamos de parte líquida e uma parte do nosso sangue que nós chamamos de parte sólida, né? Então, se vocês observarem aí na nossa apostila, né, nós temos a parte líquida sendo formada pelo plasma. Então, dessa parte líquida do nosso sangue, que é 55% do volume total do nosso sangue, a maior parte do plasma, ou seja, dessa parte líquida, é formada por água. Então, na parte líquida, que é o plasma, a gente tem água. Na parte sólida, que corresponde, né, a cerca de 45% do volume do nosso sangue, que nós chamamos de fragmentos de células, ou parte sólida, ou de elementos figurados, né, vai ser composto pelas células, então pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que vão transportar o oxigênio. Então, o oxigênio que vão sair dos nossos pulmões vão se ligar às hemácias para serem transportados e chegarem em todas as células do nosso corpo. Nós temos ainda os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que vão estar dentro do nosso sangue
para defender o nosso organismo. E a gente tem ainda as plaquetas, que são as células que vão possibilitar a coagulação sanguínea. Então, quando vocês se machucarem, né, que vocês vão cair um tombo de bicicleta, ou quando vai cortar o ponto do dedão chutando a bola lá no futebol no asfalto. Então, quando acontece algum machucado, algum corte, algum ralado, a gente vai sangrar um pouco e depois esse sangue ele vai parar, ele vai ser estancado. Justamente porque a gente tem hemácias lá no nosso sangue que vão possibilitar que esse sangue ele estanque, ele pare de sair. Então, quando a gente tem algum machucado que sangra, as hemácias elas vão migrar para esse local e vão fazer uma redinha e vão se acumulando nesse local, se acumulando, até essa redinha fechar por completo o ferimento. E aí para-se o sangramento. E aí aqui a gente tem um pouquinho sobre cada uma das células que formam o nosso sangue. Então nós temos aí os eritrócitos, que são as hemácias ou os glóbulos vermelhos, tá? Então as hemácias elas vão ser um tipo de célula bastante simples, são as únicas células do nosso corpo que não tem núcleo, tá? Então elas são células anucleadas. Elas não são capazes de se dividir, então elas precisam ser produzidas lá na nossa medula óssea. Essas células elas vão ter um pigmento chamado hemoglobina, então é o pigmento vermelho que torna as hemácias vermelhas, por isso que elas são chamadas, né, de glóbulos vermelhos. E é justamente a hemoglobina que os glóbulos vermelhos possuem que vão se ligar ao oxigênio para eles serem transportados. Então, quando a gente diz que o nosso sangue ele é vermelho, né, que ele tem a coloração vermelha, é justamente por conta desse pigmento que é a hemoglobina. Então, é a hemoglobina que dá a coloração vermelha ao nosso sangue, tá? Além da coloração vermelha, né, que vai ser relacionado à hemoglobina, que é o pigmento vermelho, além disso, a gente também tem associado à hemoglobina o ferro, tá? Então, não é somente a hemoglobina, o pigmento que vai dar coloração, tá? A coloração vermelha, ela vai vir, né? Então, o nosso sangue ele vai ter essa coloração vermelha porque a gente vai ter hemoglobina, que é o pigmento vermelho associado ao ferro, tá? Então, por conta dessa associação do ferro com a hemoglobina, que a gente tem a coloração vermelha no nosso sangue. Então, muitas vezes, vocês já devem ter até escutado que quando uma pessoa se corta, se machuca, principalmente na região da boca, né, morde a lateral da bochecha, morde a língua, vocês vão escutar muitas vezes as pessoas falarem que o sangue tem gosto de ferro, né, ou tem cheiro de ferro. É justamente porque a gente tem ferro na composição do nosso sangue. Então, a gente tem ferro associado à hemoglobina, que é o pigmento vermelho, tá? As nossas hemácias, elas vão estar relacionadas principalmente com o transporte de gases, tá? Então, elas vão transportar oxigênio e gás carbônico, tá? As nossas hemácias, elas vão ter um tempo de vida que vai durar em torno de 90 a 120 dias, tá? Então, elas vão sempre serem produzidas na nossa medula óssea para serem repostas. Então, conforme elas vão chegando ao seu tempo de vida útil, 90 a 120 dias, elas vão sendo repostas, tá? Porque a nossa medula ela produz os glóbulos vermelhos. Uma pessoa adulta, né, um homem adulto, ele vai ter em torno de 4 milhões e 500 a 5 milhões e 500 de hemácias. Esse número ele é um pouco menor nas mulheres, tá? As mulheres estão em torno de 3 milhões e 500 a 5 milhões. Tá? Quando uma pessoa ela tem anemia, tá? A anemia ela é uma doença associada aos glóbulos vermelhos, tá? Então elas vão ser caracterizadas, então uma pessoa que ela tem anemia, ela tem uma baixa concentração de hemoglobina no sangue. Por isso que muitas vezes a pessoa que tem anemia, ela precisa consumir ferro, né? Porque é o ferro que vai se ligar à hemoglobina para dar a coloração vermelha ao nosso sangue e manter as nossas hemácias funcionando, tá? Então, uma pessoa que é anêmica, ela tem uma baixa concentração de hemoglobina no sangue. E isso pode estar relacionado a diversas condições.
condições. Ela pode ter tido uma hemorragia intensa por um ferimento, ela pode ter uma destruição acelerada das hemácias, que daí é uma doença, ela pode ter insuficiência da produção dessas células na medula óssea, tá? Então ela pode ter diversos fatores que vão estar relacionados a essa baixa de concentração da hemoglobina. Além das hemácias, a gente tem os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que a gente já comentou porque uma das funções do nosso sangue é defesa. E essa defesa ela só acontece porque a gente tem os leucócitos, que são as células que vão defender o nosso organismo. Então qualquer agente qualquer agente invasor, micróbio, verme, né, qualquer agente que entre na nossa corrente sanguínea, elas vão ser detectadas pelos leucócitos e vão tentar digerir, né, destruir esses invasores. Uma pessoa que tem dificuldade na produção dos leucócitos, tá? Ela pode ter uma doença bastante séria, que é a leucemia, tá? Que é um tipo de câncer, tá? Onde vai afetar a produção dos glóbulos brancos, tá? Então, quem tem leucemia vai ter problemas com produção de glóbulos brancos, as células de defesa, tá, do nosso organismo. E o último tipo de célula que nós vamos encontrar na nossa circulação, então circulando no nosso sangue, são as plaquetas, tá? E as plaquetas, como a gente acabou de dizer, elas vão ser responsáveis pela coagulação do nosso sangue. Então é ela que vai controlar, elas que vão estancar qualquer tipo de sangramento que possa acontecer no nosso organismo. Então elas vão ser também bastante importantes, porque quando a gente se corta, né, qualquer tipo de corte, ferida, esfolado, machucado, né, que sangre, a gente vai precisar que tenha o interrompimento desse sangramento, né? E aí quem vai fazer o processo de estancamento vai ser justamente as plaquetas. E para a gente finalizar, a gente tem aí falando um pouquinho sobre o plasma, né, que é a parte linda do nosso sangue. Então, o plasma ele vai ser composto basicamente por água, né? 93% do nosso plasma é água, e além disso, né, a gente vai ter ainda diluído nessa água algumas vitaminas, alguns aminoácidos, alguns sais que vão também fazer parte do nosso plasma sanguíneo, tá? E aí a gente tem aqui uma doença que ela está relacionada com as nossas plaquetas, tá? Então, que é a hemofilia. Uma pessoa que tem hemofilia, ela tem uma deficiência genética na coagulação, ou seja, ela vai ter uma coagulação do sangue lenta e vai ter sangramentos excessivos, tá? E isso vai estar relacionado com as nossas plaquetas. Então, a pessoa que ela é hemofílica, né, ela tem hemorragias com frequência. Por quê? As substâncias que são liberadas pelas plaquetas e as plaquetas que deveriam ir para esses locais onde está tendo sangramento e estancar o sangramento não fazem, tá? Então a pessoa lá que tem hemofilia, ela pode ter uma baixa quantidade de plaquetas, ou ela pode ter plaquetas em quantidades normais, mas a plaqueta não realiza a função dela, que é estancar a perda de sangue, tá? Então uma pessoa que é hemofílica, ela tem sangramentos contínuos de qualquer machucado que não cessam, não param, tá? E isso pode ser bastante grave em algumas condições. A pessoa pode morrer por falta de sangue, tá? Então, uma pessoa que é hemofílica, ela precisa também tomar bastante cuidado com essa questão de se machucar, tá? E aí, para a nossa próxima live, eu vou pedir para vocês responderem os exercícios, tá? 1 e 2. Então, nós temos 2 exercícios aqui para a nossa próxima live, tá? Então, vocês vão me responder para a nossa próxima live o exercício 1 e o exercício 2, tá? Perdão, tem mais aqui na próxima página. São 5 exercícios, na verdade, tá? Então, é o exercício 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Para a nossa próxima live. Então, vocês têm aí tarefa, né, para a próxima live, que é responder os 5 exercícios sobre o nosso sangue.
sangue, tá? E as nossas células sanguíneas. Então, até a nossa próxima live. Qualquer dúvida, tá? Estou à disposição de vocês. E bom descanso e não esqueçam de fazer a tarefa. Então, vocês têm 5 exercícios aí sobre o sangue, tá? Os exercícios se encontram na página 15 e na página 16, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos e até a próxima live.